Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, estreando aqui a playlist As Melhores Partidas de Danil Dubov, o gênio Dubov. E a gente poderia começar essa playlist com a imortal do Dubov, é a partida que ele encaixou dezembro agora de 2020 contra o Karyakin. E foi uma partida sensacional, eu já fiz esse vídeo, tá aqui em cima o link para quem quiser assistir essa partida. Eu acho que ela estrearia, né, essa playlist com louvor. Então eu encaixei essa partida na playlist, eu não vou gravar o vídeo de novo, eu gravei agora há pouco, né, foi uma partida recente. Eu acho que ela estreia aí a nossa playlist com louvor, né? E vamos dar sequência numa partida muito interessante também, Danil Dubov contra o Anish Giri, aqui no FIDE Grand Prix em Moscou no ano de 2019. Vamos dar uma olhada, Danil Dubov de brancas abre a partida com D4. Aqui o Anish Giri, a lenda do xadrez holandês, segue com cavalo em F6, temos C4, E6 e aqui cavalo em F3. O Dubov vai para a variante anti-Ninzo Índia, né? A gente acabou de ver isso em alguns dos vídeos recentes. A Ninzo Índia acontece depois de cavalo C3, bispo B4. Então ao jogar cavalo em F3, as pretas não conseguem entrar na Ninzo Índia. A partida seguiu com D5 e agora bispo G5, cravando aí o cavalo. Temos D por C4 e E4, imediatamente ganhando o centro aqui o Dubov. O cavalo não pode capturar o peão porque o cavalo está cravado. Então temos aqui B5, o Giri segura a rapadura e segura o peão que ele ganhou aí o peão, né? O peão gambitado aqui, o Giri quer ficar com um peão a mais. A partida seguiu com A4 pelo Dubov e agora C6. As pretas não podem proteger com o peão de A, afinal de contas, senão estaria caindo a torre aqui no futuro. A torre está desprotegida. Então C6 protegendo e agora cavalo C3, trazendo mais um ataque aqui para o peão de B5. B4 pelo Giri atacando o cavalo e agora cavalo B1. E olha só, né, que abertura maluca do Dubov, porque as pretas ganharam bastante espaço, o cavalo teve que voltar, as pretas têm um peão a mais, né? Qual a vantagem o Dubov está tendo nisso? Vamos ver. A partida seguiu com o bispo em A6, o Giri se segura e a rapadura não quer largar de jeito nenhum esse peão extra e agora o Dubov segue com E5, né? Pô, mas o Giri capivarou aí, né? Não viu que o cavalo estava cravado e agora já era. Nada disso, o Giri tem seus recursos aqui, claro que ele viu tudo isso, segue com H6, agora atacando o bispo. Temos bispo por F6, então aqui o Giri não perdeu peça, né? A partida seguiu com G por F6, E por F6 e aqui C5, assumindo todos os riscos aí também o Giri, buscando essa ruptura aí no centro. Temos cavalo de bem em D2 e agora C3 atacando o cavalo. A possibilidade da troca de bispos também existe. Temos B por C3, B por C3 atacando o cavalo, cavalo em E4 e agora C por D4. O Giri continua agora com um peão a mais, esses peões aqui são bastante fortes, existe a possibilidade da troca de bispos. O que jogar nessa posição? Cavalo por D4 seria um lance completamente jogável, aqui simplesmente recuperando o peão, mas o Dubov vai para um lance mais criativo aqui, mais forte. Bispo B5 cheque, né? Um lance que a gente muitas vezes nem consideraria pelo fato de ter um bispo aqui em A6. A partida seguiu com bispo por B5, A por B5 e agora fica difícil aqui de desenvolver o cavalo, né? Se o cavalo desenvolver, o peão central aqui está caindo com bastante força, né? O peão aqui em C6 fica incomodando a posição. O Dubov tem um peão em F6 bem defendido, restringindo aqui o desenvolvimento do Giri. A posição é muito boa já para o Dubov, essa abertura maluca aí. A partida seguiu com dama D5 aqui pelo Giri, pressionando o cavalo, pressionando aqui em B5. E agora o Dubov segue com dama por D4 e dama por B5. Como foi corajoso aqui o Dubov, porque agora depois de dama por B5 o Giri continua com um peão a mais. No entanto, não é só isso, né? O peão de C3 está enfraquecido, vai cair. Mas agora o Dubov não consegue mais fazer o roque, né? Olha só que situação, né? E aqui o Dubov não foge à luta, segue com cavalo por C3, né? Recuperando o seu peão aí, tá tudo igual agora em questão material, 4 peões para cada um. Mas agora o bispo B4 aqui foi jogado pelo Giri, né? O cavalo estava atacando a dama, mas agora o cavalo não pode mais capturar a dama, porque bispo B4 crava o cavalo, né? O cavalo não pode mais se movimentar e o Dubov continua não podendo fazer o roque. E o Dubov fala, quem falou que eu não posso fazer rock? Show me the book! Eu faço aqui o grande rock. Não, Dubov, não faz isso. Não pode voltar lance.
O Dubov aqui prefere realmente fazer o lance grande roque, um dos lances mais corajosos que eu já vi aqui no xadrez. Um grande roque deixa o rei aqui completamente nu nessa partida, mas o ponto todo é que esse lance cria aqui possibilidades de checkmate e tudo mais. Vamos ver que loucura é essa. O Guiri segue agora com dama em A5, porque o lance todo é o seguinte, né? Grande roque, o cavalo tá atacando a dama e aqui também é uma ameaça dupla, né? O Dubov tá ameaçando a dama e tá ameaçando o mate lá em D8. Portanto, dama A5 foi jogado segurando aqui a casa de D8 e tirando a dama do ataque. A partida seguiu com cavalo B5. O que o Dubov tá fazendo? O Dubov não pode voltar. Aqui é o seguinte, ele não tá fazendo nada de errado não, mas parece que sim, né? Aqui a dama não pode capturar em B5 por conta de dama D8 checkmate, né? E além de tudo, esse cavalo aqui é bastante ameaçador, né? Indo para cima aqui do rei do Guiri. A partida seguiu agora com cavalo em A6, né? Então simplesmente liberando aqui a coluna C para a torre, trazendo mais uma peça para o ataque. E agora dama D7 cheque. Temos rei em F8 e aqui rei B1. Que coragem, né? Que coragem, tirando o rei aqui da coluna C. Né? Fala assim, não, eu vou proteger meu rei. Eu vou proteger meu rei, rei B1. Como assim? Esse rei está completamente desprotegido. A partida aqui seguiu com bispo A3 pelo Guiri, abrindo aqui a casa de B4 para perseguir esse rei aqui. Parece que o Dubov vai levar checkmate, só que não, o Dubov segue aqui com o lance torre D3. Esse lance é considerado um lance brilhante pelas análises da Engine, é o único lance aí que mantém as brancas com possibilidades de ataque. A partida, por exemplo, né, aqui um lance tentador seria cavalo por A3, né, tentando trocar peça. Aqui as pretas ficariam muito bem depois de torre B8, cheque, rei C1, dama por A3, cheque, rei D2. Incrivelmente aqui o Dubov ainda conseguiria proteger o rei, mas as pretas teriam pelo menos aqui um perpétuo, né, depois de rei G8, por exemplo, dama por A7, torre D8, cheque, rei E2, dama B2, cheque. E esse rei exposto do jeito que tá, ficaria levando aí alguns cheques e a gente teria, pelo menos aí o Guiri teria a sequência de perpétuo, o tão sonhado empate, né? Agora, então torre D3 aqui pelo Danil Dubov, colocando pressão aqui no ponto de A3. A partida seguiu com dama B4 cheque, agora rei C2 e aqui dama em A4 cheque. O Guiri fala, não é possível que esse rei vai sair ileso dessa. Rei D2 escapando com rei, bispo B4 cheque, vem pra cá, não vou. Rei E2 fugindo e agora rei G8 aqui. O que é essa história de rei G8, Rafa? Aqui o Dubov está ameaçando sequência de checkmate, sacrificando a dama. A grande ameaça aqui é dama D8 seguido de torre aqui por D8, checkmate, né? O rei não tem para onde escapar. Então rei G8 evita essas ideias de checkmate. A partida seguiu com cavalo em E5, pressão total no ponto de F7 e agora dama C2 cheque. Rei F3 aqui, não adianta você tentar cobrir aqui com a torre, né? Aqui simplesmente dama por torre, o bispo está segurando essa casa. Portanto, rei F3 e agora torre F8, protegendo aqui o peão de F7. Temos torre de H em D1, finalmente o Dubov coloca a última peça em jogo. Temos H5 e agora dama D4, uma dama bem centralizada. Agora a torre em H7, aqui segurando a casa de G7, dando a casa de H8 aqui para o rei, um belo lance de defesa. Temos aqui dama em F4 e aqui bispo C5, atacando o ponto de F2. Cavalo D4, criando um bloqueio e agora a dama em A2. A partida seguiu com torre de 1 em D2 atacando a dama e aqui dama D5 cheque. Rei E2, esse rei do Dubov milagrosamente vai escapando. Temos bispo B4 agora atacando a torre e aqui nessa posição o Dubov vai para um lance fantástico aqui, um lance difícil de se encontrar. Cavalo de D em C6 aqui, deixando a torre, partindo para o ataque, né? Aqui é o tema do desvio, né? Se o bispo vier para D2, ele não está mais protegendo em E7 e o cavalo vai lá para a casa de E7. Então a partida seguiu com dama C5, evitando aqui tudo isso. Além de tudo, a dama estava atacado, né? Era um ataque descoberto. A partida seguiu com cavalo em E7, cheque, rei em H8. E o Guiri faz esse lance e ele mesmo vê que tem mate em 3 nessa posição e abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição aqui, encontrar o mate em 3, a gente vai descobrir por que não dá mais nessa partida, né? Por que o Guiri abandonou? Sabemos que abandonou porque não dá mais, né? Mas aqui vamos tentar encontrar por quê. Se você quiser encontrar o mate em 3 aqui,
que não aconteceu nessa partida, mas aconteceria se o Guiri continuasse jogando. Eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência do mate em 3, olha que bonito, cavalo por F7, cheque, e aqui qualquer torre, né? A torre, aqui o mate em 3 vem o que mais duraria aqui para as pretas seria capturar com a torre de H por F7, e aí dama H6, cheque. Depois de torre H7, simplesmente dama por F8, checkmate, né? Então aqui seria o mate em 3, né? Agora, depois aqui de rei H8, se cavalo por F7, se torre de F aqui por F7, aí o checkmate, bom, também em 3, torre D8, cheque, torre F8 e torre por F8, checkmate. Então as duas sequências aqui dão mate em 3, né? Então aqui muito bonita essa partida aqui do Dubov. Que coragem, né, de fazer aquele grande rock, que loucura, né? Claro que ele não conseguiu calcular tudo até o final da partida, mas ele pressentiu ali que ele conseguiria proteger o rei, criar um contra-jogo. Realmente essa é a prova de que assumir riscos no xadrez pode trazer frutos, né? Essa é a prova máxima disso. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Agora, risco calculado, né? Vamos dar uma olhada lá. 98,8% de precisão com lance brilhante aqui para o Danil Dubov, foi aquela subida de torre D3, aqui 88,3% de precisão para o Guiri, foi menos preciso, né? Acabou deslizando, aí a gente vê que o Dubov ficou melhor em algum momento, perdeu a vantagem, mas em algum momento aqui o Guiri perdeu a mão. Olha o lance brilhante aqui do Guiri, torre D3, vamos dar uma olhada onde é que o Guiri perdeu a mão, vamos lá. Numa posição extremamente complexa, o Guiri foi tentado a jogar um lance bispo A3, trazer a dama para o ataque e tudo mais, tentar ataques de checkmate. No entanto, aqui um lance que os computadores mostram que poderia ainda trazer aí uma luta para as negras seria o lance bispo C5. A partida poderia seguir com cavalo em E5, atacando aqui em F7, mas aí dama B4 cheque. Rei C1, dama F4 cheque, dama D2 e aqui torre C8 seria uma possibilidade. Bonito, né? Como eu falei, muito difícil de encontrar isso sem computadores. Ah, dama F4, cheque, depois de dama D2 você deixa a dama aqui e joga a torre C8. É difícil encontrar tudo isso, né? Quase impossível calcular tudo isso. E aqui, por exemplo, por que dama D2 e não dama por E5 aqui, né? Aqui, mais uma vez, tem o tema do checkmate. Dama D8, cheque, torre por D8 e torre por D8, checkmate, né? Então, tudo isso teria que ter sido calculado, né? Bispo C5, depois de cavalo E5, dama B4, cheque, depois de rei C1, dama F4, cheque, depois de dama D2, não dama por E5, mas torre C8. Talvez tenha sido isso que o Guiri não encontrou nos seus cálculos, né? E aqui, depois de dama por F4, bispo E3, cheque duplo, cheque de bispo e cheque de torre. E depois aqui de rei B1, bispo por F4, atacando o cavalo, e aí não tem mais checkmate, né? Depois de cavalo D7, cheque, rei D8 e G3, atacando o bispo, poderia seguir com bispo B8, cavalo D6, atacando a torre, torre D8, atacando os dois cavalos, cavalo B7, atacando a torre, torre C8, cavalo D6, e aqui se os jogadores quisessem, poderiam ficar repetindo o lance aqui para empate, mais uma vez. Nessa variante o Guiri teria o seu sonho cumprido, né, do empate, e aqui então, mas faltou pouco, né, faltou pouco aqui para o Guiri fazer o lance bispo C5, poderia trazer linhas de empate aí para as negras. Beleza, pessoal? Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente segue aí com mais partidas das melhores partidas aí de Danil Dubov, a nossa playlist. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.